Oi, 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 sejam bem-vindos ao nosso cantinho literário e hoje iremos falar das leituras de fevereiro. Acho que eu vou deixar vocês mais pertinho de mim, assim. Aí, bom. Esse mês não prometi leituras, não sei se vocês tinham muita esperança em fevereiro que eu fosse ler mais, porque a minha rotina voltou toda normal, então trabalho, faculdade, tudo, e aí acaba que eu não tenho tanto tempo pra ler. Vamos começar pelo primeiro que eu li no mês até o último, que eu acho que fica mais fácil. Essa hora gravar é foda. Olha o avião passando toda hora. Ai, eu vou ter que editar horrores nesse vídeo. O primeiro que eu li foi As Irmãs Blue, que eu estou ainda editando o vídeo do vlog. Eu quero que saia logo. O ruim do vlog é que eu gravei muita coisa. Então era pra ser um vlog de 10 minutos, acabou virando um vlog de 30 minutos. E eu tô tendo que cortar várias coisas por conta disso. Mas... E aí eu vou vir falar nesse vídeo mais sobre esse livro, por isso que ainda não saiu o vlog, tá? Mas tá vindo. Esse livro aqui, As Irmãs Blue, é um livro incrível, eu tava com muita expectativa. É um livro que fala sobre o luto das irmãs por uma das irmãs que morreram. O livro foca bem nessas três irmãs e como elas estão vivendo depois de um ano depois da morte da Nikki, que é a irmã que morreu, e o que elas estão lidando na vida com isso. Muitas delas, se não todas, estão lidando com o luto de forma diferente, então cada uma está se autodestruindo de uma forma diferente, porque não soube lidar com o luto e não soube conversar com as irmãs que poderiam ser as pessoas, e são as pessoas que mais entenderiam sobre essa perda da Nikki. A Nikki, ela tinha endometriose e ela não queria retirar o útero, que era o que os médicos tinham recomendado, porque ela queria ter filhos. Ela ainda queria ter filhos. Mas aí ela começou a ficar meio viciada em remédio, vamos dizer dessa forma, porque ela sentia muita dor com a endometriose e alguns remédios conseguiam fazer ela sentir menos dor. E aí ela começou a ficar viciada, virou realmente uma coisa de vício. Elas vão aos pouquinhos tentando entender esse vício dela também com isso. E ela foi encontrada morta no quarto, a Bonnie, que é uma das irmãs que encontrou ela. Passa depois de um ano a história. E aí começa nesse um ano depois, né? Nesse pós-mortem aí de um ano. Muitas pessoas lidam diferente com o luto em geral. Apesar do livro focar nas três irmãs, por exemplo, mostra um pouco do como a mãe sentiu com o luto. A Nikki era a filha favorita dela. A escrita é muito envolvente. As personagens também são muito complexas. As irmãs são... Cada uma tem uma personalidade completamente diferente uma da outra, o que é incrível. Então, a mais velha é muito mais responsável, o estereótipo da mais velha, muito mais responsável e muito mais rígida consigo mesmo. Ela não demonstra tanto as emoções que ela sente, ela esconde as imperfeições dela. E, inclusive, eu falei um pouco disso da validação, um aspecto sobre a personagem que é de validação externa no vídeo anterior, então, caso vocês queiram ver. A Viúva. Ela é advogada, ela teve um passado bem rebelde, um passado meio assim, quando ela virou adulta, quando ela viu que as irmãs estavam livres agora para seguir as vidas, ela decidiu se rebelar um pouco contra a vida, ficou totalmente drogada, vai até hoje em clínica de reabilitação porque ela realmente ficou drogada, muito drogada. E ela se casou recentemente com a psicóloga dela, e essa psicóloga quer ter filhos, e ela, Avery, não quer ter filhos. Então isso também é um problema. Então, fica a dica pra vocês. Quando vocês entrarem no relacionamento e querem passar a vida inteira com essa pessoa, discutam sobre essas coisas. É um ponto importante, sabe, da relação. E a Avery se viu super pressionada porque ela quer ser a pessoa perfeita, ela queria agradar ela, mas ela não queria ter filhos, simplesmente. E tem um diálogo ali no final do livro com a mãe da Avery com ela, elas duas juntas falando sobre isso, de ter filhos. E eu acho bem profundo porque... Não sei se é a conclusão definitiva sobre o porquê que ela não quer ter filhos. Ela sabe que ela teve que cuidar muito das irmãs, porque a mãe foi uma mãe ausente, de certa forma. Então, por ela ter que cuidar de três meninas pequenininhas, quando ela era uma criança ainda, e por ela não ter gostado de ter nascido, porque ela viveu condicionada a todo esse meio caótico familiar que ela tem, ela fala que ela não quer ter filhos. Mas foi uma justificativa muito forte, assim, e Realmente, entendeu? Realmente. Ao mesmo tempo, a Bonnie é a segunda irmã mais velha e ela é boxeadora. Então ela vive a vida inteira no boxe, desde adolescente ela viveu no boxe. Inclusive por influência da Nikki. A Nikki, que é a irmã que morreu. E ela se apaixonou pelo boxe. Ela é lutadora, campeã mundial e um monte de coisa. E
E toda a história dela também, ela, depois da morte da Nick, ela meio que não se perdoa tanto, porque, apesar de não falar tanto, ela lembra que foi o dia que ela encontrou a irmã morta na sala, no sofá, quando ela foi visitar a irmã. Elas moravam juntas, né? As duas. E ela se sente tão culpada por isso também, e guarda tudo pra si, foge. Um negócio meio assim, só foge, foge, foge. A Bonnie, ela lidou com o luto de uma forma meio de fuga, assim, tentando fingir que não existiu e vivendo como segurança em outro lugar, e largando a vida de boxeadora, que é a vida que ela lutou tanto, que a Nick gostava e apoiava tanto também. E, enfim, tudo porque ela não sabia lidar com o luto direito. E ao mesmo tempo, temos a Lucky, que é a irmã mais nova. Ela virou modelo bem jovem, inclusive é bem triste alguns relatos, porque meio que ela, né, como ela tem um corpo bonito, um rosto bonito, ela desde criança, adolescentezinha, tipo 14, 15 anos, já começava a posar pra isso. E sempre tem um homem filho da puta na história, né? Então, já imaginem aí o que aconteceu, algumas coisas que aconteceram com a vida da pobre Lucky. E ela tá mais amadurecida agora, ela já tem 20 e poucos anos. Ela ainda é uma criança, ela ainda é a mais nova da família, então ela ainda tem e sempre terá o papel de filha mais nova, que a Avery faz questão de lembrar a Avery, que é mais velha. E a Lucky é muito rebelde, assim, em questão de drogas, festas. Ela é muito libertária, assim, nesse sentido de relacionamento. Ela é totalmente o oposto, por exemplo, da Avery, que é muito mais controladora, apesar da Avery ter uma fase rebelde, uma fase bem específica rebelde na fase jovem adulta dela, a Lucky é assim, ela não teve uma fase assim, ela é assim. Então a Lucky, ela sofreu muito com a perda da irmã, ela tem um pouco de dificuldade de admitir isso, porque ela vive a vida dela, triste, a vida triste e glamurosa dela, de certa forma, de modelo. E acaba que ela não lidou tão bem também com luto, assim como as outras irmãs, mas cada uma do seu jeito. E ela começou a se afogar e piorar em questão de consumir drogas, consumir álcool. Enfim, eu tô um tempão falando de As Irmãs Blue, mas é porque foi o melhor livro do mês, então eu tenho que falar bastante de As Irmãs Blue. Esse livro é muito complexo em vários sentidos. As irmãs vão se reencontrar depois de um ano, porque a mãe quer vender um apartamento nos Estados Unidos, lá em Nova York, que é o apartamento da Nick. Mas sendo que quem tá pagando o aluguel daquele apartamento, que ninguém tá morando lá, mas quem tá pagando o aluguel é a Avery, que tá em Londres, então é uma confusão. Uma tá em Paris, outra tá em Londres, outra tá em Los Angeles, só que fugiu enfim, tá uma zona. E aí elas vão ter que se reencontrar de algum jeito pra discutir esse apartamento da Nick. O que implica em discutir sobre a Nick, sobre ela ter morrido, sobre elas terem sobrevivido ali a isso. Sobre elas terem não percebido a doença da Nick se avançando com o tempo, porque a Nick não contava pra elas que ela tava piorando. Ela, no máximo, pedia remédio, porque ela não tava conseguindo comprar mais e esse tipo de coisa. E é isso. Ela basicamente ficou viciada também. Tem também a questão complexa do pai dela ser alcoólatra, então elas se sentem, principalmente a Avery fala mais disso, mas elas sentem que é um fardo que elas têm que levar pra vida do pai ser alcoólatra, elas serem alcoólatras, viciadas e tudo mais. Então cada uma das irmãs foi, de certa forma, pro mundo das drogas, do álcool, cada um por um motivo totalmente diferente, menos a Bonnie. A Bonnie é a mais santinha aí nesse meio desse vício todo. Ela viu mais de perto também a parte do pai, porque o pai gostava de treinar ela pro boxe, então talvez tenha também esse lado mais emocional, paterno, e sendo que o pai era um alcoólatra e ela viu os efeitos do álcool com ele, então quis se afastar um pouco, ficou com mais medo do álcool e das drogas. Mas as outras não, as outras foram pra esse meio. Então também tem toda essa construção bonita de ver bonita, mas triste, de ver esse vício na família sendo construído como se fosse um início e fim, um ciclo, um vício que eles têm, que uma coisa meio imutável, que não é imutável, mas que cria nessa história essa sensação de que não tem como elas fugirem, porque elas sentem assim, elas sentem que elas não conseguem fugir tanto das drogas e culpam o pai de certa forma, né, que o pai é alcoólatra. E aí você vê que a mais velha e a mais nova estão nesse meio, né? Então o início e o fim, vamos dizer assim, dos filhos são totalmente drogados e viciados. Então esse livro é complexo também por esse sentido. Tem a parte de discussão do alcoolismo, de drogas, de reabilitação. Fala de como é uma clínica de reabilitação. São questões muito complexas, não dá pra você resumir numa coisa muito simplesinha. Eu tô mostrando só um lado também do livro. Tudo é incrível, a relação entre elas, que é conflituosa.
Tem umas que apaziguam, a Bonnie é meio apaziguadora ali nas duas, mas a Avery é muito... Ela se porta como mãe porque ela cuidou das meninas quando a mãe não cuidava, que era nunca, né? Então a Avery sempre foi a mãe das meninas, mãe e irmã ao mesmo tempo. Então ela é a responsável, ela briga, ela grita, ela dá bronca, enquanto a mais nova é a que mais odeia esse lado autoritário da Avery, e briga com ela também, até porque ela é mais nova, e não gosta de ser mandada e tudo mais, então tem toda uma briga, assim. A Lucky é muito sensível, a irmã mais nova, mas ela não demonstra tanto. Mas ela é super chorosa por dentro, ela chora em alguns momentos bem, assim, sei lá, a Avery deu atenção pra ela, ela fica bobinha quando ela dá atenção pra ela. E a Bonnie, que é a boxeadora, que deveria ser, né, no estereótipo, a mais bruta, assim, é a mais docinha de todas. Mais que a Lucky, ela é mais emocional, ela é mais emocional, não que ela consiga demonstrar as emoções, que ela não consegue, mas ela sente muito mais, ela não gosta de briga, ela é muito mais tranquila que todas as irmãs. E a Avery é o caos em pessoa, né? Na cabeça dela, tudo tem que estar perfeito, tudo tem que ser sei lá o que, ela vive como mais de um papel ao mesmo tempo, o dela e o de outras pessoas. Eu fiquei 21 minutos falando de As Irmãs Blue, eu vou ter que cortar tudo, porque no meu vlog, eu fiz um vlog quase de As Irmãs Blue, eu vou cortar muitas partes na edição, eu espero que eu consiga deixar pelo menos de 5 a 10 minutos, porque deu 20 minutos de gravação. É porque eu amei muito As Irmãs Blue, então 5 estrelas, favoritado, um dos melhores do ano. E tem muitos temas aqui, tá? Cada personagem é muito complexa e cada personagem eu poderia fazer um vlog pra falar sobre a vida de cada uma aqui, até da mãe, que se fala muito pouco, mas ao mesmo tempo a gente entende muito do que acontece com a vida dela, essa vida mais de não querer ter filhos, mas tive e não sei como cuidar dos filhos, estou triste, depressão pós-parto e tudo isso que não é abordado com muitos detalhes aqui, mas caberia um capítulo inteiro pra falar, um vídeo inteiro, enfim, que seja. Então, mas vamos para os outros vídeos, porque esse vídeo não é As Irmãs Blue, esse vídeo é Leituras de Fevereiro. Então, o segundo livro que eu li esse mês foi O Sonho de um Homem Ridículo, do Dostoiévski. É um livro também curto, de certa forma, e muito significativo, ele fala muito. Então, basicamente, um homem decide tirar a própria vida, porque ele não vê mais sentido na vida em nenhum momento, ele se vê indiferente a tudo e a todos, não consegue sentir mais afeição a nada. Então, cuidado. Eu não vou nem falar que tem gatilho, porque já deu pra perceber que tem gatilhos, né? Acho que todos os livros que eu vou mencionar aqui tem gatilhos. Todos. Cada um, talvez uns mais que outros, em algum sentido, enfim. E quando eu falo Dostoiévski, você já deve imaginar, talvez, pela história dele, enfim, pelos livros que ele escreve, o que é o gatilho, né? Mas, enfim. Então, um sonho de homem ridículo, esse cara se vê tentado a tirar a própria vida. Ele até conhece uma menina no meio do caminho, quando ele tá indo pra casa, ele tá até pensando em como ele vai entendeu? Ele tá até pensando, já sabe tudo, ele já planejou. Já tá indo pra casa dele, ele encontra uma menininha na rua, uma criança, que não tem nem nome nessa história, se não me engano. Então é uma pessoa aleatória mesmo que ele encontrou. E essa menininha pede alguma coisa pra ele só fala assim e vai embora, nem ignora a pessoa, ignora a menina, nem liga tanto, porque ele tá com a cabeça lá, né? A cabeça já tá naquilo que ele nem fez ainda. Aí quando ele vai tentar fazer isso, ele não consegue, ele lembra dessa menina e tudo mais, aí ele fala, nossa, acho que ela de certa forma me ajudou a ficar mais um dia aqui. E ao mesmo tempo ele é todo autodepreciativo, ele não gosta tanto dele, ele não fala isso diretamente, talvez, tipo, eu não gosto de mim. Mas ele fala no sentido de pessoas consideram ele ridículo, ele é um homem ridículo, por isso que o título do livro é Ridículo. Então ele fala todo tempo que é ridículo, ridículo, ridículo. Então esses são os pensamentos que ele tá tendo antes de cometer o ato. Aí ele não comete por conta da criança, acho que deu um dia de vida mais pra ele, e aí ele tem um sonho, que é o título do livro é justamente O Sonho de um Homem Ridículo. Nesse sonho ele conhece toda a humanidade do ponto de vista bem puro. É como se todo mundo nesse universo do sonho dele não tivesse um pingo de maldade. Eles nem sabem o que é maldade, nem existe essa palavra no vocabulário deles. Todo mundo ali dentro é bom, é prestativo, gosta de ajudar os outros, não se importa em ajudar os outros. Eles não têm inveja, não têm ciúmes,
E ele fala uma coisa muito bonita no livro, que é como se eles tivessem uma linguagem própria que ele nem conseguisse entender em alguns sentidos. Porque tem coisas ali que são tão boas que ele, que veio de um mundo tão estragado, não conseguiria entender. E ele não consegue sair dali porque ele sente que é a necessidade dele de proteger todo mundo. Ele quer proteger esse mundo, abraçar todo mundo, ele quer que ninguém, absolutamente ninguém cometa um mal. Com o tempo, ele vai ficando nesse mundo, que é o sonho dele, vai vivendo nesse mundo, vai crescendo com eles e começa a ver que eles estão começando a agir estranho, começando a não ser tão bons assim. Eles começam a deturpar toda essa bondade aí, agindo pelos próprios interesses, sendo egoístas, e começa as guerras, começa a matança, enfim, começa tudo, deturpação de poder. E aí, ele começa a se sentir muito mal, ele quer impedir, ele começa a avisar na rua, começa, tipo, sabe aquelas pessoas que vão na rua, guerra iminente? Ele começa a fazer uma coisa meio assim, porque ele não sabe o que fazer, e tentar avisar eles, não, vocês não podem ir por esse caminho, porque se vocês forem pra isso, o futuro de vocês é aquilo, que é o mundo dele. Então vocês não podem conhecer o mal, vocês não podem fazer isso, não guerreiem, não façam isso. E aí o pessoal começou a falar que ele tava louco, esse cara tá louco, tá falando besteira, e ele se sentiu muito impotente, assim como ele se sentia no primeiro mundo, e não consegue agir. Nesse caso, pelo menos, ele tinha um motivo de outras pessoas, né? Lá no primeiro era mais com ele mesmo. E ele se sente mal, ele começa a se culpar por isso, ele fala assim, se eu não tivesse vindo nesse mundo, talvez eles não fossem assim, porque eu sou o ser de fora, eu sou o ser que tá contaminando eles, eu que conheço a maldade, não eles. Então, fica nesse pensamento do protagonista de que ele é o culpado, mas ao mesmo tempo pode não ser, pode ser só um pensamento, pode ser só uma escrita que o Dostoiévski fez para mostrar um ponto de vista dele, de que o mundo é uma merda porque os humanos são uma merda e em algum momento eles iam fazer merda. De toda forma, isso tudo é um sonho, então ele acorda depois desse longo sonho que é o livro inteiro. Não vou dizer que isso salvou a vida dele, de certa forma, que ele parou de ter aqueles pensamentos ruins sobre ele mesmo, sobre tirar a própria vida, mas ao mesmo tempo ajudou ele a pensar que existem outras pessoas no mundo e que tirar um pouco do egocentrismo dele, de tipo, eu sou o homem ridículo, ninguém gosta de mim, tirar um pouco esses pensamentos mais egocêntricos e se voltou pro mundo, que é, por exemplo, a menininha. Ele lembrou de novo da menininha e falou, acho que amanhã eu vou ajudar ela e vou dar um dinheiro pra ela. Então, ele voltou pra essa parte, assim, mas, né, ok, foi um sonho, vamos voltar para o mundo, vamos fazer o que eu consiga fazer de bondade para o mundo. Então tem toda essa questão, assim. Eu achei o livro sensacional. É um livro bem curtinho, mas diz muita coisa. Não vai esperando que o livro vá curar a depressão dele, tá? Mas, de certa forma, propõe várias reflexões sobre pessoas, sobre o mundo, sobre maldade, bondade, sobre fazer a diferença no mundo ou não fazer. Eu gostei do livro, achei bem diferente, não esperava tantas coisas assim, não esperava nem que ele fosse ter um sonho de um livro inteiro, literalmente, uma história de vida, ele viveu, é como se ele tivesse vivido nesse sonho desde a época dos dinossauros até hoje, entendeu? Uma coisa meio nesse nível. Ele viveu décadas ali nesse sonho. O que a cabeça dele pensou naquela noite foi de brincadeira, né? Ele com certeza acordou muito cansado no dia seguinte, teve que beber muita água. O livro não conta, né? Mas ele teve que beber muita água, teve que comer horrores, carboidrato pra recuperar a energia que gastou, porque olha, o cérebro dele gastou, hein? O terceiro livro, eu não gostei tanto, já deixo aqui desde já o meu não gostei. Eu dei 2 estrelas pra ele e eu acho que foi por dó, porque eu talvez desse 1 estrela. É esse livrinho aqui, Os Perigos de Fumar na Cama. Eu nunca tinha ouvido falar dele, eu só achei bonito na livraria, tava na seção de mulheres tristes, aí eu falei, por que não, né? Vou comprar. Mas, sei lá, é um livro que fala de contos, são contos de terror, vale dizer, mas em geral eu não gostei deles, eu não sei se não foi pra mim só, porque eu gosto também de terror, eu gosto de contos, eu não sei o que não me pegou nesse livro. Eu acho que, assim, a escrita dela, pelo que eu percebi, ela busca chocar, busca fazer um plot twist, sabe? Então os contos têm esse viés de fazer um plot twist pra você ficar chocado com uma coisa bem gore, assim, e se assustar. Mas eu não senti tanto isso, porque tudo que acontecia já dava pra saber o que ia acontecer depois, sabe? Não, nada foi muito imprevisível. E eu queria deixar claro que essa autora escreveu aqui... Aqui, achei, página 123. Um personagem, ele fala... Então, eu não sei se é o personagem, que ele é meio assim... ruim de geografia, ou se é a autora que escreveu isso. Mas isso aí eu compartilhei no meu Instagram com vocês. Ele fala assim, ó...
Te juro que vou morar em Montevidéu, no Brasil. Aí eu olhei isso e fiquei assim... Aí eu não sei, entendeu? Pode ter sido o personagem, mas ao mesmo tempo, sabe? Não sei, eu não senti que foi o personagem, entendeu? Ele não pareceu burro em nenhum momento, entendeu? Ele não pareceu desconhecer a geografia, muito pelo contrário. Porque ele investigava as coisas, investigava países, investigava o sumiço das crianças. Então, assim... Não tenho mais nada a falar. Não tenho mais nada a falar, é isso. É isso e é isso. E o último livro que eu li esse mês, que foi pra fechar com chave de ouro. Eu comecei a ler uns outros livros, só que como eu não terminei esse mês, eu não vou nem colocar aqui, fica pro mês que vem. Porque também eu nem li muito. Então, pra fechar com chave de ouro, o último livro de fevereiro foi Uma Criatura Dócil. Adivinha de quem? Dostoiévski. Eu acho que eu tô um pouco viciada no Dostoiévski, gente. Eu tô nessa vibe meio de Dostoiévski e Clarice. Eu tô colocando ou Clarice Lispector ou Dostoiévski todo mês, porque eles são autores incríveis, eu gosto muito deles, fazer o quê, né? Lembra que eu falo que eu gosto de livro de mulher maluca e mulher triste? Eu acho que eu vou começar a colocar sem gênero, porque os livros Dostoiévski são muito essa vibe, só que com homens, entendeu? No caso desse livro específico, de Uma Criatura Dócil, a mulher, vamos dizer assim, é triste e o homem é triste e maluco. Assim, acho que eu vou começar a ampliar um pouco essa categoria, porque eu gosto de livros de gente maluca e triste, não só de mulheres, aparentemente. Pelo menos os Dostoiévski eu gosto, né? Não sei de outros escritores, não conheço tanto. Mas, vamos lá. Vamos lá, vocês estão preparados para essa história? Ó, Uma Criatura Dócil começa com a morte, sempre a morte, né, no Dostoiévski, a morte da esposa do narrador personagem, tá? A esposa morreu. O livro inteiro ele fica tentando adivinhar o porquê que ela morreu. Porque ela não morreu de uma forma normal, natural. Ela morreu de uma janela. Ela se jogou da janela. Quando ela se jogou da janela, começou todo o início da cena, era literalmente ele chegando, vendo a morte dela, ficando chocado com isso. E eu não sei se ele começa a ficar maluco por conta da morte dela, ou se ele já era um completo maluco. Então eu não sei explicar exatamente o que aconteceu com esse cara, mas o que importa é que ele tá sendo muito maluco no livro, porque ele tá revirando todo o passado, desde quando ele conheceu ela até o momento da morte. Então ele vai contar o que ele sabe do ponto de vista dele como narrador personagem sobre a vida dela. A gente não sabe a vida dela. A gente tá sabendo a vida dela pelo ponto de vista dele. Então, tem que ficar atento, porque tudo que ele tá narrando pode ter nada a ver. O que parece é muito óbvio que não é aquilo que aconteceu, sabe? Ele se trata como uma vítima na história inteira. E a gente sabe que é ela que morreu, não é ele que morreu. Então, quem é a vítima de verdade é... Enfim, fica todo esse questionamento aí. A história é muito bem construída nesse sentido. Então ele vai voltando lá pro passado, desde quando ele conheceu ela, quando ela penhorava coisas pra ganhar dinheiro, quando ela era muito jovem, com 15 anos. Ela trabalhava porque ela não tinha dinheiro. Ela morava mais ou menos na família com as tias, se não me engano, mas ela morava com os parentes, porque os pais dela tinham morrido. E eles não eram tão bons, esses parentes, pra ela, tá? Então eles mandavam ela trabalhar, eles queriam casar ela com um cara muito velho, mais rico. Não exatamente rico, mas com dinheiro, né? Já que eles não tinham nada, qualquer coisa valia. Então, assim, eles queriam casar ela logo pra eles também pegarem dinheiro dela. Então, umas coisas bem de abuso familiar que ela tava. E ela queria só seguir a vida dela, queria ganhar o dinheiro dela, queria conseguir a vida dela própria, né? E ela conhece esse cara, mas ela conhece em trabalho. E ela não tem nenhuma afeição por ele. Zero afeição. E ele começou a se intrigar por ela e tudo mais, querer saber mais sobre ela. Ele falava que ele manipulava. Aí a gente já não consegue entender se é verdade ou não. Esse é ele no futuro, esse é ele falando do passado, né? Então, tudo pode ser uma grande deturpação e pode nada disso ter acontecido. Tem que lembrar sempre disso. Ele fala que quando ele estava conhecendo ela, ele começava a questionar algumas coisas mais pessoais dela pra ver o que ela falava, né? Pra ver como ela reagia. Ele adorava quando ela ficava sem jeito, quando ela ficava envergonhada. Uma forma bem distorcida de paixão, né? Mas é a forma que ele foi se apaixonando por ela. E quando passa o tempo, ela fala pra ele que ela tá indo se casar com um cara, que ela recebeu essa proposta e ela precisa de dinheiro, tá pensando nisso, seriamente. Ela não queria, tá? Deixa claro isso aí, porque o cara era um velho, mano, ela não queria isso.
E esse cara começa a ficar meio enciumado, porque ele começa a gostar dela, ele tava gostando dela, por que que o outro vai casar com ela? Aí ele começa a propor casamento pra ela, falar de promessas, e ela fica pensando sobre isso. Tipo, ela fala, vou pensar então, tá? Aparentemente, ela ficou um tempo sem responder na frente dele, tipo um silêncio vago, quando ele começa a propor essas coisas. E aí ele começa a ficar louco já no passado, né? Então a gente não sabe se realmente aconteceu isso, se aconteceu ele já era louco lá, ou se é ele louco agora, pensando no passado e deturpando as coisas, né, pra gente. Então ele começa a falar que ela ficou em silêncio pensando no assunto, e aí, mas como que ela ficou em silêncio pensando se a resposta era óbvia? Tinha eu e tinha aquele cara. Era óbvio que ela ia ficar comigo, por que ela ficou tentando escolher? Como que ela me compara com aquele cara escroto lá que ela queria casar, que ela pensou em casar? Como ela tá cogitando ainda aquele cara? Então ele começa a já nutrir um certo... Vira uma paixão e ódio ao mesmo tempo, sabe? O que pode ser muito bem a raiva que ele tá assistindo no momento, a frustração de ter perdido ela no presente, né? Então, tudo que ele tá contando no passado pode estar sentimentos bem confusos por conta de tudo. Então, ele começa a sentir Ele começa na história inteira, parece que ele ama e odeia ela ao mesmo tempo. Parece que é uma relação de amor e ódio. E aí ela aceita casar com ele, mora com ele. Com o tempo ela começa a sair, ele não gosta que ela saia de casa. Ela começa a sair escondido, começa a sair, ficar o dia inteiro fora, ela some, desaparece, volta pra casa, ele não gostou da atitude dela, inventou e colocou uma cama lá na sala pra ela dormir sozinha, sem ele, então dormiam separados. Então é umas coisas que foram acontecendo assim, que parece que eles viviam brigados, sabe? E ao mesmo tempo a gente vê o ponto de vista dele, entende? Então ao mesmo tempo, o que pode ter acontecido nesse momento todo? Pra justificar, de certa forma, o injustificável, que é alguém morrer. Ela pode ter ficado triste o tempo todo, achando que ele só casou com ela por sei lá o quê, e agora tá mantendo ela em cativeiro e odeia ela. Largou uma cama na sala, não fala com ela, não se comunica. Isso aí eles realmente não faziam, eles não se comunicavam tanto. Eles não entendiam um o outro, e eles não queriam entender. Esse era o pior, né? Então, ele o tempo todo na história constrói uma narrativa de como se ela estivesse provocando ele a fazer essas coisas, e ao mesmo tempo ele tá sendo uma vítima de tudo, não sabe o que agir, não sabe como ler ela, porque ele não conversa com ela. Então ele acha que ela tá sendo teimosa, que ela tá querendo desafiar a autoridade dele. Então toda a situação que ele narra parece que tá totalmente fora de si, sabe? Bem no passado. Ele vai evoluindo a história. O que acontece é que no mais presente, essa menina tá no quarto com a janela aberta, ela tá segurando e rezando pra um santo. E tinha uma mulher que morava na casa, que cuidava da casa, que ela viu essa menina. Então ela foi uma testemunha, de certa forma. E ela viu ela rezando e contou pra ele depois que ela rezou. Depois de rezar, ela falou que já ia lá, que ela ia resolver um negocinho, mas primeiro ela ia rezar antes. Ela ficou rezando quando a moça que trabalha na casa saiu. Ela literalmente se jogou na janela. E aí ele fica justificando, não, será que ela caiu? E se ela só caiu? Ela tava lá com a janela aberta, ela é bobinha, né? Caiu da janela. Aí ele começa a falar, mas ela tava rezando antes, né? Que estranho, parece que ela realmente tentou. Aí ele, não, ela nunca tentaria, porque tudo que ela teve aqui, não sei, ela não tem como ser infeliz aqui, ela tinha dinheiro, sei lá o que. Aí ele começa a pensar disso de, será que eu não dei amor suficiente pra ela? Será que eu não entendi ela direito? E ele começa a ficar louco, porque ele realmente não entendeu ela. Assim como também provavelmente ela não entendia ele, e eles ficavam sem conversar e deu no que deu, né? E aí, é isso, essa é a história. Perfeita, perfeita, uma obra-prima. Porque assim, pensa que você tá narrando, o narrador personagem narrando sobre eventos passados, com essa visão toda distorcida dele no momento, que ele está inaceitando a morte dela, ele não consegue aceitar a morte dela naquele momento que ele tá narrando. É bem no momento assim, ele se culpa porque ele chegou 5 minutos atrasado. E ele não queria que ela tivesse morrido porque ele amava ela mesmo. Ele realmente amava ela. Se ele demonstrava ou não sabemos, né? Pelo que ele fala no livro, parece que ele não demonstrava muito não. Parece que ele só demonstrava ódio. Ótimo. Eu amei esse livro. Por mais livros assim, com pessoas malucas e tristes. Os livros que eu falei aqui são todos livros malucos, né? Essas personagens aqui são completamente malucas. Tem motivo? Tem. Mas ao mesmo tempo elas são malucas sim. Esse livro é maluco por si só. As histórias são malucas mesmo. E Dostoiévski não tem nem o que falar, né? Dostoiévski com os outros dois levando a carreata da maluquez aí pela frente. Então fevereiro foi realmente o mês de livros malucos. Quem diria, né?
Comentem aí se vocês conhecem algum livro de pessoa, não necessariamente mulher, maluca e triste. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau.